Então, alguns ambientes contaminados. Enfim, nós como brasileiros, ou nós como pessoas, nós somos e estamos cada vez mais cientes e buscando a força física para o nosso dia a dia. Mas nós vamos ver que também nós temos, nós como cristãos, a necessidade, tanto quanto o café da manhã que você deve ter tomado, o almoço que você provavelmente vai desfrutar daqui a algum tempo, nós temos a necessidade de acolhermos a palavra do Senhor nas nossas vidas, praticarmos essa palavra, porque é ela, e nós vamos ver o exemplo na vida desses irmãos, é ela que nos dá força, é ela que nos dá capacidade de vencer grandes lutas, mas de vencer também as pequenas lutas do dia a dia, e às vezes a rotina, que é tão difícil quanto uma grande luta. Então nós vamos ver através desse assunto e outros assuntos através da vida desses irmãos, espelhado aqui nessa carta de Paulo. Nós vemos que Paulo aqui, então no versículo 13, ele diz que ele tem uma outra razão para agradecer a Deus, para dar graças a Deus incessantemente por aqueles irmãos, tá? E por que ele diz outra razão? Porque nós vimos na primeira aula, ele já tinha dito que aqueles irmãos, agradecido a Deus pela vida daqueles irmãos. Até o presbítero Márcio falou que se existe uma igreja que se aproximou da perfeição, pelo menos biblicamente, era aquela igreja dos Tessalonicenses, né? Nós vimos na aula que Paulo elogia a fé daqueles irmãos, é uma fé operante, eles eram abnegados no amor, eles praticavam a palavra, ao ponto de que Paulo olhava para a vida deles e falava assim: olha, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês são eleitos de Deus. Aí Paulo faz um parênteses no segundo capítulo, e nós vimos isso com o presbítero Wagner, ele dá uma grande bronca naqueles irmãos em virtude e faz uma exortação muito pesada em virtude de críticas que Paulo e seu ministério vinham recebendo, e agora então ele volta a agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos, e ele agradece então a Deus porque aqueles irmãos tinham um relacionamento correto com a palavra de Deus. E nos diz aqui o versículo 13, tá, que eles não apenas ouviram a palavra que Paulo pregou, mas eles a receberam, tá? E aqui receber é interessante como que essa gradação do relacionamento com a palavra não aparece apenas aqui nessa carta de Paulo, mas nós vemos Jesus, por exemplo, usando essa mesma gradação quando ele, na parábola do semeador, quando ele fala de ouvir, receber no sentido de algo mais superficial, e muitas vezes nós recebemos a palavra, né? Poxa, foi muito bom, eu precisava ouvir aquilo, né? Como às vezes você recebe uma música, uma poesia, você gosta daquilo, mas existe algo mais profundo, e Paulo diz que eles acolheram a palavra, tá? Que seria então, aqui essa palavra ela tem a conotação de uma guarda duradoura, um acolhimento interno, no profundo. Não se refere somente à faculdade de ouvir ou entender, mas se refere a algo no qual essa palavra desce para o profundo do nosso ser, e ali então ela passa a gerar efeitos na nossa vida. Eles ouviram a palavra, eles receberam e eles acolheram a palavra. Na parábola do semeador, Jesus fala do solo rochoso, referindo-se a pessoas que até recebem com alegria a palavra, mas ela não cria raízes. O coração duro impede que aquela palavra germine, cresça, floresça e produza frutos. E esses irmãos não tinham um coração duro, eles tinham um coração trabalhado pelo Senhor. Então eles ouvem a palavra, ouvem a pregação, gostam demais, né? Que bênção que foi, mas não fica só aí, desce ao coração daqueles irmãos, ali é enraizado, eles acolhem, e portanto, nos diz o texto, que por causa disso, eles praticam a palavra de Deus. A Bíblia, nós vimos na primeira aula, como eles tinham um testemunho reconhecido entre todas as igrejas, ao ponto que Paulo falou: olha, vocês se tornaram modelo para todas as igrejas, eu não preciso nem falar de vocês, que todo mundo sabe, aquela igreja é uma igreja de Deus. E aqui Paulo vai falar que eles praticaram, porque eles suportaram uma terrível provação que veio sobre aquela igreja. E nós caminhando no texto, nós vamos ver que o motivo
pelo qual eles acolheram e praticaram a palavra que eles receberam, é que eles reconheceram, sem dúvida nenhuma, que aquela palavra, eles reconheceram a natureza daquela palavra, que era uma palavra que não procedia de homens, né? E nós vimos também na aula passada, quando o presbítero Wagner falou, né, que havia um costume, era quase que uma profissão da época, pessoas ensinarem, tá? E elas ensinavam fábulas, elas ensinavam tradições, elas ensinavam invenções, e sempre Paulo foi muito claro no seu ministério, dizendo: olha, o evangelho que eu prego, não recebi de homem algum, eu não o inventei, mas eu recebi do próprio Deus. E isso, aqueles irmãos perceberam que aquela palavra que Paulo pregava, não era palavra de homem, mas era a palavra de Deus, e por isso, eles entenderam a natureza da palavra. E por que eu coloquei a palavra natureza, e aqui eu queria pedir um pouquinho mais da sua atenção? É porque a palavra de Deus, ser de Deus, ela denota mais do que a origem. E aqui eu vou fazer um exemplo aqui, que às vezes com um exemplo nós entendemos. Vamos imaginar que eu chego na minha casa com uma camiseta de malha. E aí a Eneida pergunta para mim: amor, de onde veio essa camiseta de malha? Eu poderia responder: fulano me deu de presente. É uma boa resposta e é correta. Ela veio através de fulano a mim, tá? A palavra de Deus, ela tem essa característica. A gente chama de Deus porque ela nos foi dada por Deus, mas não é só isso. Eu poderia dizer para a Eneida que ela veio da Hering. Por quê? Porque eu estou dizendo que ela foi fabricada e vendida, tá? Então, foi a origem da palavra, e também estaria certo. E a palavra de Deus, ela é de Deus também nesse sentido, porque foram homens inspirados por Deus que a produziram. Mas eu poderia dizer que aquela camiseta, ela veio do algodão. E quando eu digo que ela veio do algodão, eu estou dizendo a natureza da palavra, a essência da palavra. E a palavra de Deus tem essa característica, meus irmãos. Ela não apenas veio de Deus no sentido que Ele nos deu, ela não apenas é de Deus porque foi Ele quem inspirou, mas a palavra de Deus, ela carrega em si e reflete o próprio ser de Deus, a natureza de Deus, muitos dos atributos de Deus, por isso que ela é essencial para o nosso viver. Não significa simplesmente que ela foi dada por Deus, inspirada por Deus, mas que ela é em si uma manifestação da pessoa, do caráter e dos atributos do nosso Deus. Por isso, Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira. Deus é fiel, a sua palavra é fiel. Deus é santo, a sua palavra é santa. Deus é justo, a sua palavra é justa. Deus é amor, a sua palavra é carregada de amor. Deus é bondoso, o que não falta na palavra de Deus é bondade para as nossas vidas. Deus é gracioso, poderoso, sábio, e assim é a sua palavra. E esses irmãos perceberam isso, e eles então acolheram aquela palavra, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, não apenas porque veio de Deus, porque Deus vem a nós através da sua palavra. Eu já disse aqui nesse púlpito, e muito me emocionou, algum tempo atrás, um vídeo que eu vi, a respeito de uma comunidade indígena, se eu não me engano, em Papua. Eu sei que é uma comunidade indígena muito isolada, que numa festa que eu vi poucas vezes na minha vida, de alegria e de emoção, eles estavam agradecendo porque naquele dia, missionários estavam levando a palavra de Deus na língua daqueles homens. E aquele cacique, né, o líder da tribo, pastor inclusive, né, ele ora a mesma oração de Zacarias, e para ele, a chegada da palavra de Deus, era a chegada de Deus naquela tribo, né? E ele agradece: Senhor, hoje nós o recebemos, a tua palavra, que é a tua pessoa. Meu irmão, não esqueça isso. Nós temos a consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é a revelação de quem Deus é, do seu caráter, dos seus atributos, daquilo que Ele espera e requer de nós, é essencial para que nós tenhamos uma vida que agrada ao Senhor e que seja capaz de, como esses irmãos, suportar as lutas e provações. E o fato da Bíblia ser a palavra de Deus é algo de muito peso, primeiro para mim, primeiro para os pregadores que sobem nesse e nos púlpitos do Brasil e do mundo, porque se eu subir aqui
e falar que Deus está dizendo algo que Ele não disse, tá? É algo muito grave. E que Deus tenha misericórdia da minha vida, da vida de cada um que sobe nesse púlpito e nos púlpitos do Brasil e do mundo afora, para que eles não digam que Deus disse aquilo que Deus não disse. Mas também há um erro que nós temos que tomar cuidado, quando nós pregadores, nós deixamos de dizer aquilo que Deus disse. Talvez seja um erro tão perigoso quanto, porque nós temos preferências, nós temos experiências, nós temos dificuldades, e muitas vezes nós pregadores viemos aqui e nós deixamos de fazer aquilo que Paulo disse que fez. Quando Paulo se despede dos presbíteros em Mileto, ele fala assim: olha, eu estou deixando vocês com a consciência tranquila, porque eu jamais deixei de anunciar todo o propósito de Deus. Então vai para mim, vai para cada um daqueles que pregam a palavra, ensinam, aqueles que estão nos ouvindo, a exortação, para que nós tomemos cuidado de não pregarmos somente aquilo que nós gostamos ou que temos facilidade, mas que nós tenhamos cuidado de sermos pregadores equilibrados. Se por um lado nós tomarmos o cuidado de não falar aquilo que Deus não falou, mas também nós tenhamos cuidado de falar tudo aquilo que Deus falou, e tomar cuidado de não enfocarmos apenas alguns aspectos da vida cristã, deixando tantos outros importantes para trás. Isso é um peso para mim, é um peso para cada um dos pregadores que estão nos vendo e nos ouvindo. Mas, por outro lado, se deste púlpito está sendo dito, e o que está sendo dito é a palavra de Deus, aí o peso agora é de vocês. O problema agora é com vocês, porque vocês estão vindo aqui nesta manhã, estão, quem sabe pela internet, vindo domingo a domingo, ouvindo Deus falar aos seus ouvidos, ouvindo Deus falar ao seu coração, e o que você está fazendo com a palavra de Deus? Tá? Se o que está sendo dito aqui é fábula, é invenção, é costume, é tradição, esqueça, tá? Faça como os bereanos, confere, se não está de acordo, esquece. Mas se o que está sendo dito aqui, meu irmão, é a palavra de Deus, e você não tem acolhido no seu coração e não tem praticado, caia de joelhos arrependidos diante de Deus, porque hoje é o dia que você está ouvindo a voz do Deus eterno, soberano, justo, santo, poderoso, e Ele está dizendo: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje Deus está falando a sua vida, e se Deus está falando a sua vida, é algo muito grave a resposta que você tem dado ao Senhor. Mas eu queria dizer para vocês também que Deus não fala só palavras duras, que o mesmo Deus que diz, sede santos, isso é importante, diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. O mesmo Deus que diz, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, diz a você, não te deixarei, nem te desampararei. O mesmo Deus que diz, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, diz, com amor eterno eu te amei, e com misericórdia eu te atraí. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, que tanto as exortações duras, pesadas, importantes, que dizem respeito à nossa vida aqui e na eternidade, dizem respeito à vida, dizem respeito à felicidade, tanto aquelas recomendações e prescrições que para nós são pesadas, quanto aquelas mais doces, lindas, poderosas promessas do Senhor na Bíblia. Ambas foram dadas pelo nosso Deus. Então, eu não sei qual que é a sua dificuldade, se é obedecer a voz nos mandamentos do Senhor, ou desfrutar das promessas do Senhor, mas seja qual for, tá? Ambas foram dadas pelo Deus, numa palavra fiel e que não mente. E continua o nosso texto, que eles não apenas ouviram, acolheram, praticaram a palavra, reconheceram que era de Deus, mas eles experimentaram o poder da palavra. Nos diz no versículo 13 que aquela palavra estava operando eficazmente, e a palavra operar aqui é energitai, que de onde vem energia, tá? E daqui é onde eu tirei o texto, né, a inspiração para a nossa aula dessa manhã, para o título da aula, porque essa é uma verdade, meus irmãos, que não pode sair da nossa cabeça,
que a palavra de Deus, porque ela foi mais do que simplesmente dada por Deus, mas porque ela é a essência do Senhor, ela é poderosa, ela tem energia, ela tem poder, tá? Eu até usei a expressão na minha cabeça aqui, né? A palavra de Deus é o carboidrato da nossa alma, é com ela, somente com ela, se alimentando dela diariamente, insistentemente, através da leitura, através da meditação, através de boas músicas, através de ruminação daquilo que nós temos ouvido. Somente assim, meus irmãos, nós vamos vencer as nossas lutas, tá? Se você não se alimentar direito e quiser fazer qualquer esporte, você não vai ter energia. Se você quiser ir para uma academia, se você quiser, como eu, pedalar, você tem que ter uma alimentação. Não adianta ser somente antes, você tem que se alimentar durante, você tem que se alimentar depois, porque é assim com o nosso corpo e é assim com a nossa alma. Muitas vezes nós passamos dias tristes, abalados, abatidos, tá? E coisas terríveis nos acontecem. Nessa igreja nós vamos ver que era uma perseguição terrível, né? E nós nos sentimos fracos, impossibilitados, sem força para caminhar com o Senhor, a nossa alma abatida, tá? É porque nós não estamos nos alimentando da maneira correta da palavra do Senhor, tá? Nós não estamos lendo, meditando, acolhendo, deixando ela criar raízes e praticando a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela opera eficazmente, né? Tiago 1:21 fala que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. E ela é, meus irmãos. Se você se submeter à palavra de Deus, ela vai salvar a sua alma. Atos 20:32 fala que a palavra de Deus é poderosa para edificar a nossa vida. E ela vai fazer isso, porque a palavra de Deus não mente. Tiago 1:9 fala que a palavra de Deus é capaz, poderosa para exortar, para convencer. Hebreus 4:12 diz que ela é poderosa para nos ajudar a discernir os nossos pensamentos e intenções. E no Salmo 19, 7 e 8, um texto que nós vamos trabalhar nas aplicações, ela fala que a palavra de Deus restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração e ilumina os nossos olhos. Paulo agora então, ele vai fazer uma prova de que realmente aqueles irmãos estavam praticando a palavra do Senhor. E ele fala então no versículo 14, usa a expressão assim, tanto é, então no versículo 13 ele fala, olha irmãos, vocês se tornaram praticantes da palavra, ela está operando nas suas vidas eficazmente. Tanto é, então é a prova real, né, quem lembra da matemática, tanto é que vocês estão, como os irmãos da Judéia fizeram, vocês estão suportando uma terrível perseguição em virtude da sua fé e da sua obediência. E eu fiquei pensando na nossa realidade, porque como regra, nós aqui no Brasil, aqui em Maringá, nós não sofremos perseguição por causa da palavra do Senhor. Eu fiquei pensando como que eu aplicaria esse texto na vida dos irmãos, porque falar de perseguição em países da África, onde o Boko Haram mata cristãos, ou países onde o ISIS mata cristãos, talvez, mas aqui nós temos a liberdade de culto, nós não somos perseguidos por sermos cristãos. E aí eu fui lá para a parábola do semeador, para fazer um paralelo daquela parábola com o nosso texto hoje. E lá Jesus fala do solo rochoso, que é, como eu já disse, aquele solo que quando vem a angústia e a perseguição, tá, ele se escandaliza, ele não pratica, aquela palavra é arrancada, ele prefere, por medo da angústia, por medo da perseguição, eles não praticam a palavra. Então talvez esse solo rochoso seria ligado a essa igreja de Tessalonicenses. Eles não tinham um coração rochoso, e mesmo na perseguição e nas angústias, eles permaneceram fiéis. Mas Jesus fala na parábola do semeador de um outro tipo de solo, aquele que é cheio de espinhos. E lá o problema que fez com que a palavra não germinasse, não era a dureza do solo, mas era o fato de que aquela palavra, a semente que simboliza a palavra, ela foi sufocada pelos cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. E aqui eu acho que a palavra nos pega em cheio.
porque quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a vida de irmãos dos quais eu tenho uma certa conhecimento das lutas e dos problemas, eu vejo que a falta da prática da palavra está intimamente com o excesso de dedicação ou de prioridade, ou quase um endeusamento que nós damos para as coisas do mundo e para as fascinações das riquezas. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que não seguiram a Deus, não porque foram perseguidos, tinham medo de ser mortos, mas porque eles eram ricos. Porque eles tinham uma fazenda, e quando Jesus chama, quando o rei chama por banquete, ele fala: não, eu comprei um campo, uma fazenda, eu vou lá dar uma olhada primeiro. Vem o convite da graça: não, eu tenho que dar uma olhada nos meus negócios. Ou como o jovem rico, a Bíblia não diz que ele tinha um pecado, ele simplesmente diz que ele não seguiu a Deus, porque ele era dono de muitas riquezas. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa luta diária não é contra um exército que quer nos matar, quer fechar a igreja, mas a nossa luta diária é contra o nosso coração. A nossa luta diária para praticar a palavra é contra o nosso coração, que está tão voltado aos cuidados deste mundo: viver, comer, trabalhar, ganhar dinheiro, administrar, se divertir, praticar esporte, ou as fascinações deste mundo: beleza, força, status, e isso tudo, priorizados na nossa vida, centralizados na nossa vida, faz com que a palavra se torne infrutífera. E sendo infrutífera a palavra do nosso coração, nós não temos força para o nosso dia a dia. Isso é muito básico, isso é muito claro naquilo que Deus fala na sua palavra. E aqui eu vou fazer duas perguntas bem simples para você, tá? Porque hoje nós vemos que o que o mundo quer é que nós tiremos os nossos olhos das coisas eternas, das coisas da alma, das coisas do céu, das coisas que dizem respeito à nossa vida com Deus, e nós coloquemos os nossos olhos em nós mesmos, tá? Hoje nós vemos que o grande Deus desse mundo é cada um. Hoje nós vemos que a luta nossa de viver para Deus é porque nós queremos cada vez mais, e não é hoje, isso é desde sempre, nós vivemos para nós mesmos. Eu vou fazer duas perguntas para você, para cada um de vocês, bem simples, que vão denotar o quanto que você tem se importado com as coisas de Deus, da alma, da eternidade, da salvação, e o quanto que você tem se importado com as coisas do aqui, agora. Tá? E para isso eu vou pegar o óculos aqui que está pequena a letra. Qual a importância que você dá ao seu corpo, evitando comidas, bebidas e situações que o prejudicarão? Lembra que eu falei? Usa protetor solar, evita um ambiente que tem fumaça. Nós tomamos cuidados com o nosso corpo para evitar coisas que façam mal. Você tem tomado o mesmo cuidado com as coisas que fazem mal para a sua alma? Evitado locais, pessoas, situações, compartilhamentos da internet, e tantas outras coisas que fazem mal para a sua alma? Como é que você quer ter força na sua alma, se você está se intoxicando de coisas que matam a sua alma? Meus irmãos, é tão simples, é tão fácil, a gente sabe disso em relação ao corpo e pratica, mas em relação à nossa alma? E a segunda pergunta, também bem simples. A primeira é: o que você deixa de fazer que traz mal à sua alma? E a segunda é: o que você faz? Quanto tempo, energia, dinheiro e dedicação você emprega para ter um corpo bonito, forte, sucesso, fama, ser bem sucedido no seu trabalho? Você gasta diariamente com a palavra de Deus pelo menos o mesmo tempo que você gasta estudando, fazendo maquiagem, no cabeleireiro, na estética, na academia e por aí afora? Será que se nós tivéssemos o mesmo cuidado com as coisas de Deus que nós temos com o nosso corpo, nós não seríamos muito mais fortes espiritualmente? Essa é a primeira exortação
que o texto nos traz. Aqueles irmãos, eles eram o que eram, uma igreja quase perfeita, uma igreja que suportou uma terrível perseguição, é porque eles se importavam com o que é essencial. Eles ouviam a palavra de Deus, eles recebiam a palavra de Deus, eles praticavam a palavra de Deus, e a palavra de Deus operava eficazmente na vida deles. E se isso não está acontecendo na minha e na sua vida, se a palavra de Deus não tem nos transformado, a culpa não é da palavra, meus irmãos, a culpa é nossa. Ou porque não estamos nos alimentando dela, ou porque não estamos praticando a palavra, ou porque nós estamos nos alimentando de outras coisas que sufocam a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã, e que Ele fale profundamente ao nosso coração, e que nós saiamos daqui desejosos de sermos homens e mulheres fortes no Senhor, tanto quanto nós queremos ser fortes fisicamente, queremos ter preparo físico, nós tenhamos preparo espiritual para as nossas lutas. Versículos 14 a 16, vamos continuar. Paulo agora, ele vai, e aqui nós vamos passar bem rápido, ele vai dizer as características desta perseguição que eles sofriam. Fala que vinha dos seus patrícios, né? Então, na verdade, nós vamos ver que aqueles irmãos eram perseguidos de todos os lados, né? Lá em Atos 17, quando aquela igreja nasce, nós vemos lá que eram os judeus, tá? Esses irmãos aqui, eles são europeus, né? A Macedônia, Tessalônica fica na Macedônia, que é uma parte da Europa. Os judeus é que tinham perseguido no começo, mandaram prender, porque queriam prender Paulo, prenderam Jason, e deu a maior confusão lá. Agora aqui, Paulo está dizendo que até os patrícios deles, tá? E a gente lê a história, que patrícios não tem apenas a ver com pessoas da mesma raça, mas eram pessoas da mesma casa, eram mulheres que se converteram e estavam sofrendo perseguição do seu marido, filhos que se converteram e os pais não aceitavam, e assim vice-versa. Fala que era uma perseguição violenta, nos diz o texto que eles perseguiram e mataram as pessoas, tá? E a perseguição dos cristãos, ela vem desde o Velho Testamento, né? Se podemos chamar aqueles irmãos de cristãos, né? Os nossos irmãos do Velho Testamento, né? Através de perseguição econômica, geralmente caracterizada por desemprego, proibição de comércio, confisco de bens. A perseguição era psicológica, tá? Ameaças, humilhação, ordens restritivas, perseguição física, tá? Tortura, aprisionamento e exílio. Mas era uma perseguição que chegava ao ponto da morte, de tão violenta. E aqui eu não vou, apesar de eu ter relacionado aqui dezenas de irmãos que foram mortos de maneiras terríveis e cruéis, guardando o testemunho. Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Uma perseguição violenta que aqueles irmãos estavam enfrentando. Uma perseguição ampla, contínua e geral, tá? Vinha desde o Velho Testamento. Todos os homens de Deus que se levantaram fielmente em nome do Senhor foram perseguidos pelo mundo que viviam, tá? Uma perseguição que alcançou o nosso Senhor Jesus. Ele fala que mataram a Jesus, mataram os profetas, mataram líderes, diáconos, apóstolos, crentes comuns foram mortos por estarem defendendo e mantendo sua fé em Deus. Perseguição ampla, contínua e geral. Uma perseguição que nos diz o texto que ela é derivada de uma oposição a Deus, tá? E é interessante, eu gostaria de chamar a atenção para vocês nesse ponto. Nos diz o texto que esses homens, eles não agradam a Deus. Então, quando a igreja é perseguida, quando a igreja tenta ser invadida pelo mundo, quando o cristão tenta ser derrubado pelo mundo, pelo inimigo, isso é na sua essência, tá? É uma revolta contra Deus, mais do que contra você. Por isso, que se você se manter firme, Deus vai cuidar de você. Essa é a promessa do Senhor. Em 2 Tessalonicenses, nós vamos estudar, se Deus permitir, se o Senhor Jesus não voltar até lá, nós vamos estudar sobre o homem da iniquidade, ou o iníquo, tá? Que é uma das figuras escatológicas que estão para vir, talvez já esteja em nosso meio para se manifestar, e diz que esse homem da iniquidade, que talvez seja um sistema de pensamento e não necessariamente uma pessoa, tá? Diz que ele se levantará e se oporá contra tudo que se levanta e tudo que se chama Deus.
Esse sistema já está aí, meus irmãos. Nós podemos não perceber, podemos não acreditar, mas hoje, tudo o quanto visa destruir a sua vida, diminuir a sua fé, trazer tristeza ao seu coração, combater as verdades bíblicas, mudar a verdade de Deus, tudo isso é essencialmente o mundo que jaz no maligno, sendo utilizado por aquele que comanda o mundo para se opor a Deus. A perseguição nasce de oposição a Deus. E ela visa, nos diz o texto, destruir o homem. O texto diz que aqueles judeus, eles não queriam que Paulo pregasse aos gentios, porque eles não queriam que eles fossem salvos. Que coisa demoníaca, diabólica, você não querer que uma pessoa receba o melhor benefício que pode existir para um ser humano, que é ser salvo da ira de Deus, ser salvo dos seus pecados, de ter uma vida de... Era isso que acontecia. Aqueles judeus, talvez endurecidos pelo seu farisaísmo, talvez por inveja, seja o que for, eles se opunham a que Paulo evangelizasse aqueles irmãos gentios, porque eles não queriam que eles fossem salvos. E essa, meus irmãos, é uma realidade que acompanha a história do cristianismo. O mundo, a palavra é clara ao nos dizer que o mundo jaz no maligno. E hoje toda a estrutura do mundo, ela é feita, ela é desenvolvida por esse arquiteto do mal, que é Satanás, para que ela destrua o homem, destrua a família, destrua os valores, destrua a felicidade, destrua tudo o quanto de bom que Deus construiu. A ideia aqui é aquela que Jesus falou: eu vim para dar vida abundante para vocês. Mas o ladrão, simbolizando ali Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Tá? E o mundo, ele está hoje debaixo da regência de um maestro que quer matar, roubar e destruir. Apolion é um dos nomes dados na Bíblia ao diabo, e Apolion significa destruidor, porque esse é um dos lados do nosso inimigo. O diabo, usando o mundo, esse sistema que está sob o seu governo, ele quer fazer com que a sua vida, ele quer roubar a alegria, ele quer matar os seus valores, ele quer destruir você. Dizem que há imagens que valem por muitas palavras. Essa semana, enquanto eu preparava a aula, o Paulo de Tarso, a gente conversando sobre pessoas que abusaram da confiança de animais e acabaram pagando caro. E o Paulo falou de uma história que eu não sabia, de um casal que gostava de ursos e acabaram sendo mortos por aqueles ursos. E eu fui para a internet, na internet tem tudo, achei não apenas o nome desse rapaz, Timothy Treadwell, mas como descobri que em 2005 foi feito um filme chamado Grizzly Man, tá, a respeito da vida deste rapaz, que era fascinado por ursos. Durante 13 anos, no verão, ele ia para uma região do Alasca para conviver com os ursos. Ele ajudava os ursos, tratava das feridas, até alimentava os ursos. Mas ele esqueceu, e quem diz isso são as pessoas que acompanharam, que urso é urso. Urso não é um bicho de estimação, urso não é do bem, urso não é domesticado, urso é uma fera que usa dos seus instintos para alcançar aquilo que ele quer. E essas duas pessoas, elas foram devoradas por aqueles ursos. Acharam a gravação do áudio do ataque daqueles ursos, depois acharam os ursos, eles foram abatidos e foram comprovados que aqueles ursos haviam comido aquelas duas pessoas. E muitas vezes, por que eu quero colocar essa foto aqui, meus irmãos? Muitas vezes nós achamos que o mundo é um urso bonitinho, ursinho carinhoso, ou então um unicórnio colorido. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno, ele é comandado por um ser que ele quer destruir a igreja e os cristãos, e nós temos que estar sabendo disso e não cometer o erro que esse casal, com todo respeito, cometeu, de tratar um monstro, uma fera, como se fosse o seu amigo. O mundo não é amigo do cristão, pelo contrário, o mundo quer destruir as nossas vidas.
E é interessante como que os nomes dados na palavra de Deus ao diabo nos pode, se a gente só se atentasse a isso, nós teríamos essa verdade muito mais firme no nosso coração. Porque um dos nomes do diabo é Satanás. O que Satanás significa? Inimigo. Satanás é inimigo de Deus e de tudo que Deus ama. Então Satanás é inimigo meu e seu, porque Deus nos ama. Outro nome do diabo é Apolion, e eu falei isso, significa destruidor. Satanás quer destruir tudo que é de Deus, e nós somos de Deus. Então Satanás quer destruir as nossas vidas e as nossas famílias. E o outro nome, e aqui é o grande perigo, outro nome dado ao diabo na Bíblia é Lúcifer, que é anjo de luz. É aquele que se disfarça, que se apresenta ao nosso lado como algo bom, mas no fundo é uma fera terrível. Vou fazer um desafio para você, eu até mando pelo e-mail. Coloque essa foto de capa de proteção no seu celular, no seu computador, na sua TV, imprime num papel de alta qualidade, põe no corredor da sua casa e lembre-se, a oposição deste mundo que nasce na oposição a Deus, ela visa destruir o homem. E por último, é uma oposição que é retribuída, recompensada negativamente, por Deus. Nos diz o texto que em relação aos judeus, a medida do pecado deles já havia chegado, e que então Deus agora iria castigar o povo judeu daquela maldade histórica, desde o Velho Testamento, que os judeus estavam fazendo com as pessoas de Deus, os profetas, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos e assim por diante. Aqui nós não temos detalhes do que efetivamente Paulo estava se referindo, mas nós sabemos que desde então e até agora é um povo que tem sofrido imensa e terrível perseguição. Caminhamos agora para uma parte no qual Paulo vai mostrar os seus sentimentos para aquela igreja, versículos 17 a 18, ele fala assim: olha, fui orfanado de vocês. A expressão orfanado é arrancado com violência. Olha, eu tive que sair correndo, essa é a verdade, aí da cidade de vocês, porque senão Jason, meu caro e grande amigo, estava sendo ameaçado. Mas, apesar de longe dos meus olhos, vocês estão perto do meu coração. E acho que aqui que deve ter nascido essa frase tão bonita que faz parte de tantas poesias e tantas músicas hoje em dia. E aí Paulo vai dizer que, ao contrário do que eles poderiam pensar, porque desde então Paulo não tinha voltado, mas ele fala assim: olha, irmãos, eu estou desejoso de ir ver-vos. E ele usa aqui expressões, olha, empenho, diligenciamos e grande desejo, 3 expressões que só uma delas já é forte, Então Paulo fala assim: olha, eu realmente queria ir ver-vos. Não é uma questão assim de média, platônica. Eu queria realmente ter ido ver-vos, mas eu não pude, porque Satanás barrou o meu caminho. A expressão barrou aqui bloqueou. É utilizada para um bloqueio de uma estrada, para evitar que alguém passe, ou também como um bloqueio num esporte. Nós não temos aqui informação do que aconteceu, o que foi que impediu que Paulo fosse ver aqueles irmãos. Nós só temos a informação que Paulo tinha um discernimento claro, que não eram coincidências da vida, mas que era uma ação de Satanás para que ele não desenvolvesse o seu ministério visitando aqueles irmãos. E está aqui uma outra lição que nós podemos tirar, meus irmãos, é de nós não ignorarmos que Satanás também age contra a obra do Senhor. E aqui eu quero fazer uma aplicação diretamente no que diz respeito à vida dos nossos líderes, principalmente dos nossos pastores. Eles precisam da nossa constante oração. Você tem orado pelos líderes da comunidade? Pelos professores das crianças, das classes, integrantes da música, diáconos, presbíteros e em especial pelos pastores? Eles precisam das nossas orações, mas eles precisam também da nossa misericórdia. Nós temos uma régua tão pequena para medir os líderes da igreja, para medir os pastores.
não ligou, não percebeu, não me visitou. Meus irmãos, os nossos pastores têm nas suas costas, e aqui eu não pedi autorização para eles não estão sabendo disso, eu estou fazendo isso com base na palavra do Senhor. Eles, mais do que nós, sofrem uma oposição vinda do inimigo, tá? Porque nós sabemos que quando você neutraliza o melhor jogador do time adversário, a tua chance de vencer é maior. Quando o melhor guerreiro é preso, a chance do teu exército triunfar é maior. Os nossos líderes, os nossos pastores, além das suas lutas diárias, além das suas dificuldades, das suas famílias, eles carregam sobre si as lutas e dificuldades de todos nós. Por isso, primeiro, ore pelos nossos pastores, incessantemente, constantemente, porque isso que aconteceu com Paulo, acontece até hoje. E segundo, tenha misericórdia dos nossos pastores. Finalmente, Paulo agora, nos versículos 19 a 20, ele expõe então o seu coração de missionário. E ele fala assim: meus irmãos, além de eu já ter dito que eu queria ver vocês, mas Satanás impediu, eu me esforcei, 2 vezes eu tentei, tá? Eu queria que vocês saibam o seguinte: vocês são a minha esperança. Paulo olha para a sua situação, lembra que o Evangelho foi regado com lágrimas, suor e sangue de Paulo e de tantos outros homens, e ele olha a vida daquelas pessoas que deixaram de servir aos ídolos e hoje serviam ao Deus vivo. Ele fala assim: irmãos, vocês são a minha esperança, tá? O Evangelho vale a pena. O Evangelho tira as pessoas do inferno e trazem para o céu, tira da tristeza e desespero e traz para a alegria e uma viva esperança, tá? Por isso, eu queria visitar-vos, porque vocês são a minha esperança, vocês são a minha alegria, tá? Paulo aqui está usando a mesma palavra de João, quando ele fala assim: meus irmãos, eu não tenho maior alegria de saber, além de saber que meus filhos andam na verdade. Quem é pai sabe que a grande, a maior, insuperável alegria da vida de um pai é saber que seu filho está andando nos caminhos do Senhor. E Paulo olha para os seus filhos na fé e diz: eu estou muito alegre com vocês, e vocês ainda têm dúvida que eu queria visitá-los? Vocês são a minha esperança, vocês são a minha alegria, e vocês são a minha coroa, a recompensa. A expressão que é usada aqui é Stéfano, que é aquela coroa não do rei. A coroa do rei é diadema, que é a coroa de poder, de glória. Aqui a palavra é Stéfano, que é aquela coroa geralmente de louro, que é dado ao vencedor, aquele que tem um mérito, aquele que se esforçou. E Paulo olha e fala: ainda que eu receba um céu maravilhoso e eterno, no qual eu estarei com o meu Senhor, e Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, lá não haverá dor, doença, morte, perseguição, cadeias, açoites, nada disso, tá? E eu sei que isso está me preparado, porque o meu Senhor, que não mente, preparou isso para mim, tá? Mas hoje, a minha coroa, o meu Stéfanos, o meu diadema, a minha recompensa por todo o meu esforço, é vocês, é ver famílias restauradas, vidas transformadas, a morte indo embora e a vida brotando. E por último, Paulo expõe o seu coração perdoador. Nós vimos na aula passada que Paulo foi alvo de um ataque cruel daqueles irmãos. Eles falaram que Paulo era mentiroso, alguns, tagarela, que ele estava lá se aproveitando dos irmãos, querendo viver às custas dele. E Paulo não joga isso na cara de ninguém. Paulo não mostra ressentimento, rancor, mas ele simplesmente diz: olha, com todo esse problema, com toda essa oposição, até havendo entre vocês irmãos que não me querem bem, vocês são minha esperança, minha alegria e minha recompensa. Paulo então revela na prática o seu coração perdoador. Vamos fazer algumas aplicações do texto. Algumas delas nós já adiantamos algumas coisas, outras nós vamos colocar agora. Mas esse texto, o primeiro e a grande lição é que a prática é a evidência infalível e verdadeira do correto relacionamento com a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela precisa, primeiro, nós precisamos ter certeza absoluta, tá? Uma certeza que vale a tua vida ou a tua morte, tá? De que ela é a manifestação de Deus para as nossas vidas, do caráter do Senhor, do que Deus requer de nós, do caminho para a vida, do caminho para a felicidade, do caminho para a cura, tá? Nós devemos ter claro isso no nosso coração e praticá-la. Esse sempre foi um dos grandes cuidados de Jesus. Jesus pregava, as pessoas ficavam maravilhadas, ele falava assim: gostaram? Curtiram? Deram um joinha aí na minha pregação? Né? Mas se você não praticar, não resolve nada. E aí ele contava a parábola do semeador. Olha, cuidado para não ter um coração duro, cuidado para não deixar que as fascinações do mundo, a riqueza, os cuidados, isso tire essa palavra que você gostou tanto e ela não produz os efeitos. Ou então ele falava: gostaram? Valeu a pena? Fui eloquente? Falou no seu coração? Mas cuidado, porque tem muita gente que não pratica e a vida dele é igual uma casa edificada sobre areia. Você quer realmente que essa palavra seja eficaz na sua vida, seja o carboidrato da sua alma, tá? Pratique a palavra do Senhor. Não importa o quanto você conhece, ainda que conhecer a palavra é essencial, mas importa muito mais o quanto você pratica. Cuidado em não ter uma cabeça grande, cheia de conhecimento, tá? E um coração tão pequeno, tão vazio, tão longe dos caminhos do Senhor. A prática, a evidência prática, infalível, que você está se alimentando da palavra, retendo a palavra, praticando, é a prática da palavra. É aquilo que você faz no seu dia a dia. A segunda, e nós já colocamos isso de uma maneira bem clara, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas veio a nós por Deus, ela não apenas foi inspirada por Deus, mas ela é, na sua essência, o caráter de Deus. E por isso ela opera eficazmente. E aqui eu queria voltar, e já falei isso, no Salmo 19, 7 e 8. Lá nos diz, se vocês quiserem abrir, mas não precisa que eu vou ler aqui, lá diz que essa Bíblia, a palavra de Deus, esse livro que talvez você tenha, sei lá, quantas versões na sua casa, tá? No seu celular, no computador, diz que esse livro é perfeito e restaura a alma. Você está com a alma ferida? Você está com a alma abatida? Você está desfalecendo na sua alma, sem forças para o dia a dia? Siga as prescrições da palavra de Deus, siga a receita da palavra de Deus, tome os remédios que ela prescreve, que ela é eficaz e ela vai sarar a sua alma. Está precisando de discernimento, tomar decisões, não sabe qual o melhor caminho na sua vida? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Andes nos caminhos indicados pela palavra, porque eles são sábios, porque Deus, o inspirador da palavra, ele é sábio, tá? Ande nos caminhos da palavra e você será uma pessoa sábia e os seus caminhos serão sábios. Está triste, abatido, coração dolorido, às vezes sem esperança? Nos diz o Salmo: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ande em retidão, como retos são os caminhos do Senhor. Obedeça os caminhos e os preceitos do Senhor, e o que não faltará na sua vida é a alegria, até no meio das lutas e provações, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa e eficaz para fazer em nossas vidas aquilo que ela promete. E por último, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Sua vida está em trevas, está perdido, está em lutas, trevas emocionais, trevas da alma, trevas do espírito. Deixe a palavra de Deus iluminar a sua vida através dos seus mandamentos puros, e ela vai fazer isso. Terceira lição: somos modelos, tanto no crescimento, e nós vemos isso na primeira aula, né? Aqueles irmãos estavam respondendo tão bem ao Evangelho, tendo as suas vidas transformadas. Nos diz Paulo que eles se tornaram modelo para as demais igrejas, mas também somos modelos no sofrimento. Nós vemos aqui
palavra do Senhor nos diz aqui que aquela igreja estava experimentando o mesmo que outra igreja já havia passado. E nós vemos diversos textos da palavra do Senhor, dos quais eu só quero destacar Tiago, que ele fala que nós devemos tomar por modelo a paciência dos profetas. Em outro lugar, no mesmo texto, ele fala: tendes ouvido da paciência de Jó? Muitas vezes nós passamos por experiências, meus irmãos, de sofrimento, para Deus trabalhar na nossa vida, sempre. Mas muitas vezes, Deus está nos fortalecendo, nos dando experiência, nos dando capacidade de sermos modelo, amparo, esteio, auxílio para um irmão. Nós somos modelo nas nossas vitórias, mas muitas vezes nós somos modelo nas nossas derrotas, se nós permanecemos firmes no Senhor. E por último, você não pode esquecer que o objetivo deste mundo, que é governado por Satanás, ele é destruir tudo que é de Deus. E aí na minha aplicação aqui, é destruir a sua vida, é destruir a sua família, é destruir tudo que Deus criou e disse, é muito bom. Não se iluda, o mundo não é seu amigo, o mundo jaz no maligno, ele está repleto, inundado e controlado pelo maligno. O mundo quer acabar com você, comigo, com tudo que Deus criou de bom e coloca à nossa disposição. As cores, belezas, doçuras, acordes atraentes do mundo escondem a sua verdadeira natureza de podridão, amargura, dores e vileza. O inimigo das nossas almas é um monstro faminto e cruel, vestido de luz, aromas, cores, sensações, que comanda todo esse sistema. Não deixe essa besta monstruosa, cujo domador é o inimigo das nossas almas, é o destruidor. Não deixe essa besta monstruosa dormir aos pés da sua cama. Não acalente, não acaricie, não alimente aquele que quer te matar. Pelo contrário, mate de fome, dia a dia, as coisas do mundo, antes que o mundo mate você. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que possamos ser como esses irmãos, praticantes da palavra de Deus. E na palavra, pela palavra, recebemos força, energia, ânimo, instrução para enfrentarmos as nossas lutas do dia a dia. Sejam elas como a luta como desses irmãos, valendo a vida e a morte, prisão ou liberdade, ou lutas menores, mas tão perniciosas e perigosas quanto. Que Deus nos dê essa graça, para a glória do nome dEle e para o bem das nossas vidas. Vamos orar? Amado Senhor, primeiro de tudo nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, porque na Sua infinita graça, infinita misericórdia, infinita sabedoria, o Senhor não apenas a inspirou, não apenas a fez chegar até nós, mas o Senhor se revelou a nós através dela. Ela é a essência do Teu ser, ó Pai. O Senhor a preservou durante séculos e séculos, Senhor. Pessoas, Senhor, comandadas por este mundo, Senhor, que jaz no maligno, quiseram destruir a Tua palavra, Senhor, queimá-la, rasgá-la, condená-la, mas o Senhor, que é o Deus de tudo, a preservou e a colocou nas nossas mãos, Senhor. Nos livra, Senhor, de termos um coração duro, na qual ela não brote, não germine, não produza frutos, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, quebra o nosso coração, Senhor. Amolece os nossos corações para sermos praticantes da Tua palavra, Pai. Nos livra, Senhor, de deixar que os cuidados deste mundo, Senhor, que a fascinação das riquezas, a beleza, esses valores que são contra Ti, Senhor, eles sufoquem a palavra da nossa vida, Senhor, mas pelo contrário, que dia a dia, hora a hora, momento a momento, nos alimentemos dela, Senhor, para que nós tenhamos força, Senhor, força para viver com alegria no meio das lutas, Senhor, força para viver, Senhor, no meio dos problemas, força para viver, Senhor, enquanto aguardamos a manifestação, a vinda, a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Senhor. No nome de quem oramos, agradecidos e humildemente, Pai. Amém.